Olá a todos, olá a todas. Hoje é 1º de maio. O Brasil fecha o mês de abril com mais de 400 mil óbitos, 400 mil pessoas que morreram, 400 mil famílias, milhares de órfãos e órfãs, né, por conta da negligência, da atitude irresponsável que a CPI do genocídio está apurando, de quem tem a responsabilidade de conduzir a política sanitária, a política de saúde do Brasil. Como hoje é 1º de maio, é um dia mundial do trabalhador, nós não achamos que nós não podíamos passar batido e pensamos pelo menos de trocar algumas ideias acerca do trabalho humano, né? Então, esse programa de hoje é dedicado ao trabalho humano. Vamos lá. Bom, a primeira questão que é importante demarcar é que o trabalho humano é realizado pelos humanos. Então, é o sujeito humano que dá a qualidade intrínseca, interior ao trabalho. Apesar de termos máquinas, termos robôs, termos, digamos, meios de produção hoje totalmente mecanizados ou robotizados, mas o sujeito do trabalho é sempre o ser humano, é sempre o homem, é sempre a mulher, né? E mais do que isso, o trabalho humano ele se realiza sempre em relação a uma outra pessoa ou a outras pessoas no seio da comunidade. Então é sempre uma atividade social, né? Por meio do trabalho, né, por meio dessa capacidade de criar, a partir de sua atividade laborativa, laboral, o ser humano sai de um estágio apenas animalesco ou biológico e atinge um nível mais alto, mais acima, de autoconsciência e de autodeterminação. Deixa aquela condição de meros instintos para atingir um nível de consciência e assim ele é capaz de se autoproduzir e de reproduzir toda a sua estrutura pessoal e social, né? Então, isso daí é um caminho em busca da liberdade. Vamos pegar um exemplo atual, digamos essa questão da pandemia do coronavírus, né? Então, o vírus chega e atinge a humanidade com a sua capacidade de morte, sua capacidade letal. O que é que faz o trabalho humano? Começa a fazer a pesquisa, começa a fazer as investigações científicas, técnicas, tecnológicas e produz o que? A vacina, né? Que faz com que o ser humano possa socialmente, no caso atual globalmente, superar a ameaça de morte que o vírus inflige a todos nós, consegue superar a morte alcançando uma liberdade além da morte que o vírus é portador, né? Então, isso daí se dá de uma forma não isolada, não é uma pessoa que produz a vacina, não é um único conhecimento que produz a vacina, não é um único indivíduo que produz a vacina, mas é uma rede de conhecimentos e de trocas, né, que vai desde a pesquisa científica, ao acúmulo da pesquisa científica, ao acúmulo da pesquisa tecnológica, a questão logística, a questão da distribuição, a questão dos recursos, a questão das instalações sanitárias, dos hospitais, de médicos, enfermeiros. Então é toda uma rede que faz com que essa comunidade humana se torne uma comunidade solidária, se torne uma comunidade capaz de produzir liberdade, porque o trabalho é sempre realizado de uma forma social, né? Pelos humanos e para os humanos. Eu queria pegar um trecho do grande mestre brasileiro, né, um dos autores mais traduzidos no mundo, um dos autores brasileiros mais traduzidos no mundo, que é Paulo Freire. Ele diz uma coisa muito interessante em relação a essa questão da dimensão do trabalho humano. Os humanos se libertam pelo exercício da comunhão, mediatizados pelo mundo, né? Então, o mundo ele é justamente o meio
pelo qual ou no qual nós nos relacionamos nessas trocas, né? Nessa comunhão, como Paulo Freire diz. A humanização, quer dizer, a nossa possibilidade de sairmos da condição animalesca para nos tornarmos humus, ou seja, terra fértil, né? Então a humanização se dá coletivamente no processo de produção social. A ação humana é sempre em relação a outro humano e sobre a comunidade a qual pertence. O trabalho é uma matriz de humanização onde a cultura se forma. Formamos-nos como humanos na maneira como produzimos a nossa existência. Então aqui tem uma chave fundamental, né? Porque da forma como nós trabalhamos, da forma como a sociedade organiza o mundo do trabalho, né? Vamos ter formas de humanização ou de desumanização, né? De humanização ou de reificação, de humanização ou de coisificação dos seres humanos. Isso daqui é um alerta importante que o Paulo Freire demarca, logicamente, apoiado em outros saberes, né? E, logicamente, para um efeito didático, a gente pegou, digamos, em resumo, essa expressão magnífica dele, quer dizer, o trabalho se dá em comunhão, a libertação se dá em comunhão, e a forma como a sociedade organiza o trabalho pode ser uma forma que liberte ou uma forma que escravize, uma forma que humanize ou uma forma que coisifique os seres humanos. Então, o desafio é justamente criar estruturas de trabalho, estruturas econômicas, estruturas políticas capazes de fomentar e gerar o trabalho como valor de uso, como trabalho concreto, né? Que possa colocar as pessoas em relação entre si e em relação com a natureza, né? Com o ambiente, o ambiente natural, e que possa permitir justamente esse processo de humanização e não de codificação, né? De libertação e não de escravização. Esse é o grande desafio. Então, na pandemia, inclusive, é um dado que a mídia conservadora, a mídia corporativa, capitalista não divulga, a produção de robôs está sendo altíssima, né? Então, o nível de produtividade das empresas está crescendo bastante. Por quê? Porque o desemprego aumenta, né? Os postos de trabalho de humanos são permutados, são transformados agora pela ocupação dos robôs na produção. Então isso é uma questão hoje que se coloca para um debate muito de como a gente precisa refazer as estruturas socioeconômicas para que os humanos possam realmente atuar enquanto trabalhadores. A carta encíclica Laborem Exercens, produzida pelo Papa João Paulo II em 1981, quando ele comemora 90 anos da Rerum Novarum, que foi a grande carta social do Papa Leão XIII e que deu, digamos, o start, deu o início à nova doutrina social da Igreja Católica. Eu queria pegar um trecho direto dele, que, a meu ver, né, tem muito a ver com o tempo de hoje, apesar de ter sido produzido em 1981. O trabalho é uma chave essencial de toda a questão social, principalmente se procuramos vê-la verdadeiramente sob o ponto de vista do bem humano. Essa tensão social, esse conflito social, o trabalho, na opinião do Papa João Paulo II, apresenta-se como uma chave essencial para a solução. A solução da questão social, segundo o Papa, deve ser buscada no sentido de tornar a vida humana mais humana. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quer dizer, não se pode, ou não se deveria, ou não se deve conceber a organização das estruturas socioeconômicas na perspectiva de aprisionamento, de reificação ou de coisificação. Mas elas devem ser montadas e estruturadas para poder permitir, isso sim, com que o trabalho humano nos leve a nos humanizarmos pessoalmente e socialmente cada vez mais. E conclui o Papa. Então, por isso mesmo, a chave, que é o trabalho humano, assume importância fundamental e decisiva.
Então, mais do que nunca, hoje o trabalho está na centralidade do debate político, econômico, para a solução da crise social, das crises que a humanidade vive, né? Não dá para a gente continuar mantendo, alimentando um sistema socioeconômico, como é o sistema capitalista, onde só alguns, né, ganham muito e a maioria não ganha nada, vive em função de um trabalho escravizante e um trabalho que atualmente não dá nem para sobreviver, mesmo porque os postos de trabalho diminuíram bastante em função dessa produção da robótica, que agora assume, digamos, um papel ameaçador da sobrevivência humana. É preciso pensar, é preciso que os Estados-nação, mas não só os Estados-nação, mas toda a comunidade mundial precisa se dedicar a pensar soluções para que a humanidade, essa questão social, como o Papa João Paulo coloca, né, seja resolvida em função do bem da humanidade e que esse bem seja sempre um bem que atinja a todos e que seja cada vez maior. Então, isso é um tema que a gente precisa estar atento no dia a dia da gente, nos espaços onde a gente ocupa, né, os espaços de trabalho, os espaços de igreja, os espaços políticos, os espaços de movimentos sociais, porque, mais do que nunca, o trabalho continua sendo uma chave central para resolver a questão social. Eu queria pegar uma citação também de Chiara Lubich, quando houve também em 1983, 2 anos depois da edição da Laborens Essence, um congresso internacional sobre economia e trabalho, e ela fez um discurso central, e tem um trecho que eu gostaria também de compartilhar conosco, para que possa ajudar também na nossa reflexão. Diz Chiara Lubich: hoje o trabalho do operário não tem sentido para ele, porque imaginado por Deus como função do homem, o trabalho não contribui para a sua realização na sua criatividade e inteligência. O trabalho tem um caráter alienante e às vezes é mutilante também no plano físico, mas mais no plano psicológico, como um trabalho sofrido por falta de alternativas, como um mero instrumento de sobrevivência. Quer dizer, ela também fala da alienação, da qual Marx já tinha estudado no século XIX, que Chiara realmente também aqui ela confirma, mais uma vez, que a forma como o sistema capitalista organiza o trabalho humano é uma forma alienante, né? Depois, em vários casos, além de ser alienante, o trabalho ele é opressor, porque é explorado a favor apenas de um pequeno grupo, como nós dissemos, de homens ou de nações. Quer dizer, existe não apenas a exploração interna dentro do trabalho humano, mas existe também a exploração dentro do concerto internacional das nações, né? Algumas nações se apropriam das riquezas produzidas por outras, né, e fazem dela também a razão de suas riquezas, né? Seja pelo imperialismo, seja pelo colonialismo, ou seja pelas novas formas de guerras híbridas que nós estamos vivendo no século XXI, como no caso do Brasil, né, que foi destroçada toda a economia brasileira, as grandes empreiteiras brasileiras, a própria petrolífera brasileira, a Petrobras, né, com a descoberta do pré-sal. Então, o capitalismo ele se move sempre dentro dessa perspectiva, né, da exploração de uns poucos explorando muitos, seja a nível interno da nação, ou seja, entre as nações. Então, a gente queria concluir, né, pegando Lukács, quando ele diz que é preciso dar o salto humanizador. É preciso a gente dar um salto capaz de unirmos-nos, né, trabalhadores do mundo inteiro e trabalhadoras, nos unamos para criar novas formas, né, uma nova forma, novas formas, né, de organização do trabalho, que nos dê esse salto humanizador, que nos capacite, nos possibilite a todos
a sermos mais humanos, seja individualmente, seja como um corpo social, como um grupo social que caminha com sua estrutura de trabalho de uma forma onde todos possam crescer e não apenas alguns, onde todos possam usufruir da liberdade e não apenas alguns. Então, um bom 1º de maio para todos, para todas, né? Continuemos firmes na resistência, continuemos firmes na luta para derrubar esse governo, porque em abril foram 400 mil mortos, mas a previsão para maio é que chegamos a final de maio, é que chegamos a 500 mil de mortos, né? Um grande abraço a todos. Até mais.